E se eu te disser que você não é vítima do seu passado? Dá uma raiva, dá uma angústia de pensar nisso, de tipo, fizeram tantas coisas ruins para mim. Como que eu posso aceitar essa ideia filosófica? Esse livro, ele me deixou desconfortável porque segue algumas ideias fisiológicas, filosóficas, que eu não concordo muito. Então ele me deu umas cutucadas que eu ficava assim, não é bem assim. É que nem, por exemplo, os estoicos. Tem certas coisas que eu olho e eu escuto e eu leio e eu fico meio assim... Mas deu um ponto de vista interessante de se ver, e esse livro é o Coragem de Desagradar. Courage to be Disliked, eu acho que é essa a tradução em português, né? Eu decidi ler esse livro porque estava na lista dos livros lidos pelos membros do BTS, quem recomendou, não recomendou, estava lendo em um episódio, né? Era o Yoongi, o Suga, né? E aí eu decidi ler, porque aparentemente o Namjoon, o RM, leu também. E eu achei muito interessante, como se fosse um jovem aprendiz e um filósofo conversando. Então meio que seguiu aquela ideia do Sócrates, de que o Sócrates nunca escreveu nada sobre a filosofia dele. O aprendiz seguiu Sócrates e escreveu tudo, né? Então o livro, ele é escrito em diálogo. Pode ser mais leve de se ler, porque são pequenos diálogos que você consegue seguir mais ou menos a linha de pensamento dos dois. E ele segue o pensamento filosófico de um psicólogo da Itália, se eu não me engano, Adler, alguma coisa, eu sei que chama Adler Psychology. Aliás, esse não é um livro de autoajuda convencional. E eu tive muita vontade de brigar com esse autor, eu fiquei assim, isso não faz sentido. Ainda mais porque é um livro de dois homens conversando, né? Mas vamos lá. O livro dá essa máxima: não importa o que aconteceu com o seu passado, importa como você vai trabalhar agora no futuro. Como você vai resolver e ver as coisas agora no seu futuro. E isso é uma coisa que eu levo sim pra minha vida, em todas as situações ruins que eu passei. Pode ser por causa da minha cabecinha de ter ADH, eu sempre pensei, tá, esse problema foi, resolvi. Como eu vou ver a partir de agora? Eu não fiquei sofrendo e lamentando por coisas que aconteceram por muito tempo. Eu tava até conversando sobre isso com meu namorado, tipo, quando eu terminava uma paixãozinha minha, eu chorava alguns dias, e aí eu ficava assim, tá, passou, não vamos voltar. Não vai dar certo. Qual que é a próxima coisa que eu vou me enfiar de fazer? Mas ao mesmo tempo, eu sei que muitas experiências que eu fiz isso, de tipo, próxima coisa, elas deixam marcas muito profundas nas pessoas. Só que, novamente, como você decide interpretar essas marcas? E enquanto eu lia, eu tava pensando assim, o quanto ele é libertador e o quanto faz com que você não pense a respeito dessas marcas, desses sentimentos. Porque, assim, aconteceu, tá, vai, continua a vida. Tipo, e o seu sentimento? E o que você sentiu no momento? Eu sei que pode ser difícil separar o ego, os planos, né? Mas como esse é um livro mais filosófico, você tem que pensar nessa parte do filósofo falando assim, tá, passou, já foi. Próxima coisa. A parte mais popular do livro é a busca de aprovação, que começa dos seus pais, da escola, do seu grupo de amigo e assim por diante, né? Eu pensava que eu não precisava e não procurava por aprovação nunca na minha vida. Porque eu sou diferente, eu sempre fui muito diferente, eu sempre fui... tive muito dos meus pensamentos meus, e eu pensava que eu não estava procurando a aprovação de ninguém. É claro que depois que comecei a fazer análise, eu entendi que, na verdade, sim, eu ainda estou com aqueles pensamentos de buscar a aprovação dos meus pais, mesmo que eles nunca tivessem pedido nada de mim. E esse livro, ele marca 3 coisas importantes, que é tentar agradar é viver em sofrimento, que sempre vai existir pessoas que não gostam de você, sempre, sempre. Ninguém precisa gostar de você. E que simplesmente você não precisa agradar todo mundo. E esse livro, ele tem uma frase muito importante, que é: a liberdade começa quando você entende que você não precisa agradar todo mundo. Você começa a procurar agradar a si mesmo. E é uma coisa muito louca. Tanto porque eu sei que existe uma majoritária grupo de pessoas de que são people pleaser, né, que elas gostam de fazer com que as pessoas tentem gostar delas. E é muito louco pensar na liberdade que você tem de fazer coisas só porque você gosta.
E é por isso que eu vou conectar com a parte de que eu crio o meu conteúdo do jeito que eu quero, sempre fiz da forma que eu quero, há 10 anos criando conteúdo, com muita saúde, vivendo várias experiências, e eu falo do que eu quero. Vou falar de K-pop? E, aliás, eu preciso deixar um recado aqui pros haters, que o meu bias não é o J-Hope, eu tô fazendo alguma coisa muito errada, porque todo mundo que vem comentar aqui pensa que meu bias é o J-Hope, mas é o Jungkook. Então... Agora tá aqui bem informado, tá? E o meu segundo bias é o Jung. Mas enfim, eu vou falar do que eu quiser, porque eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu sei que muitos dos meus conteúdos, eles vão atrair pessoas porque se identificam comigo, a forma que eu falo, ou sobre o assunto que eu tô falando que querem ouvir meu ponto de vista. Mas esses comentários de pessoas que normalmente deixam hate, elas assistem uma fração, vão lá, escreve. Isso é uma coisa muito comum do brasileiro que eu tô vendo ultimamente, tá? Porque eu não vejo finlandeses fazendo esse tipo de análises comportamentais e... Enfim, não enche o saco das outras pessoas. Criar conteúdo pro brasileiro é uma coisa especial, sabe? É muito especial. Você quer trazer coisas felizes pra eles, mas eles têm a cabeça assim, ó. Enfim, isso não é o assunto do livro, do vídeo. E eu acho que muita gente não começa a criar conteúdo porque fica pensando assim, ai, mas e se as pessoas não gostarem? Ai, se ninguém me assistir? Ai, se não sei o que, não sei o que. E pra todo mundo que eu conheço, eu falo, grava, só grava. Eu peço a opinião dos seguidores, ai, o que eu deveria gravar e tal. Porque é legal ouvir, é legal criar um conteúdo pra uma pessoa especial que deixou um comentário especial e ela fala assim, nossa, a Bela pensou em mim e gravou um conteúdo que eu pedi, sabe? É uma coisa assim muito legal de conexão por ser uma rede social. Agora, ficar pensando se você vai agradar público A, público B, eu acho que não teria influencer, né, hoje em dia. E eu acho que muitos influencers sofrem porque começaram a criar um conteúdo pensando em como viralizar, em como agradar, e aí pelo resto da vida vão ter que fazer esse tipo de conteúdo. E eu acho que é a linha onde criar conteúdo na internet por tanto tempo me fez perceber de que, tá, eu viralizei um vídeo depois de 10 anos e é isso. Meu conteúdo é esse, é porque é como eu sou, as pessoas que querem assistir meu conteúdo é porque é como eu sou. Mostrou 77 ali na tela. E esse aqui é o meu comentário, uma nota de rodapé, que se você quer criar conteúdo, crie. Ou bloqueia todo mundo que você conhece, cria uma conta nova, mas crie conteúdo, fale, faz o que você quer, porque no final todo mundo morre e vira pauzinho. Vamos para a próxima parte do livro. Uma parte importante que é muito difícil para mim no meu dia a dia é a tarefa dos outros. Que nem todos os problemas das outras pessoas que estão ao seu redor são seus problemas para resolver. E eu sempre tive muita essa necessidade de ajudar os meus parceiros, de ajudar amigos próximos, sem eles pedirem ajuda ou sem eles querendo resolver os próprios problemas. E tira um peso das suas costas quando você não tá resolvendo o problema das outras pessoas, que é um negócio assim, tipo, meu Deus do céu, como você vive livre. Você vive muito livre. Eu sei que é difícil separar isso quando você mora com família, quando você tem muitos amigos próximos que você quer realmente dar o seu coração pra eles, mas essa parte do livro é bem interessante de se ler. Você não pode controlar outra pessoa, você não pode resolver o problema das outras pessoas, e ler essa parte desse livro foi muito importante pra mim, de separar algumas coisas, até mesmo na criação da minha filha, de que eu não posso resolver tudo pra ela, e proteger ela de tudo. Fácil entender na teoria. Vamos à prática? Vamos! Temos muitos anos adiante pra fazer isso, né? E a gente pensa que ajudando, agradando, é como a gente recebe algum tipo de valor. E isso é o final, assim, do livro, do que me fez entender, de que, assim, o que te dá razão de existir? Ter algum tipo de valor. Como você alcança o seu valor? Ajudando, trabalhando, resolvendo problema para as outras pessoas. E no livro ele fala que o senso de comunidade e ajudar numa comunidade, na verdade, é o que traz o seu valor. É meio confuso. É confuso porque muitas vezes as pessoas falam assim, se eu contribuir, é a forma que eu vou ajudar. E isso vai fazer com que eu seja superior. Mas não, na verdade, o contribuir é o que vai fazer com que você seja visto. Você quer ser visto? É assim que te dá o poder? Eu sei que cada pessoa vai entender de uma forma e eu quero muito que você deixe um comentário aqui falando sobre isso. É legal raciocinar o que você tá procurando na sua vida, o que você quer alcançar na sua vida baseado nesse livro.
E é legal também que ele não termina com um ponto final de tipo, é assim que você precisa fazer e resolver tudo. Ele não termina como assim, eu não preciso de ninguém. Porque quando você vai lendo, você vai fazendo assim, peraí, mas ele quer que a gente não dependa de ninguém, que a gente tenha amizade com ninguém, que não resolva nada pra ninguém. Não é bem isso, né? E eu tive momentos durante essa leitura que eu senti que o livro ele ignorava algumas condições sociais e algumas condições emocionais, tanto que eu pensei assim, será que ele segue mais ou menos o estoicismo, alguma coisa do tipo? Não faz muito sentido, parece que você não vai conseguir pôr na prática no dia a dia. Mas é claro que você sempre tem que adaptar com a sua realidade, né? E mesmo sem concordar com tudo desse livro, eu acho que vale a pena mastigar um pouco sobre as minhas próprias crenças e coisas que eu acreditei a minha vida toda e ver como outras pessoas pensam. Isso é muito importante, ainda mais no dia de hoje, que a gente só fica rolando feed no telefone e a gente não tem muito tempo para ter o pensamento próprio crítico, né? A gente tá meio que comendo 15 segundos de pensamentos de outras pessoas, né? Você acha que dá para viver uma vida inteira sem se preocupar com o que os outros vão achar de você? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você teve uma outra interpretação da leitura desse livro, eu também gostaria muito de conversar com você a respeito disso. E eu queria saber também que tipo de opinião dos outros que você tem dificuldade de ignorar e continuar a sua vida. É isso, eu acho que esse livro foi um dos melhores que eu li ultimamente, porque me fez realmente pensar muito. Então, se você não leu, eu recomendo. E se você leu, venha aqui comentar. E a gente se vê no próximo livro. Tchau!